Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Olha, o carnaval é tempo de folia, mas depois de finalizado também pode trazer transtornos para os foliões que tiveram seus documentos perdidos, furtados ou roubados. O Jornal da Cidade de hoje traz dicas para quem quer recuperar os itens extraviados. É comum encontrar alguém que já tenha perdido um documento ou, na pior das situações, foi roubado. Nessa hora, a primeira coisa é colocar a mão na cabeça e perguntar: e agora, o que fazer? A dor de cabeça pode ser ainda pior quando você descobre que seus documentos foram usados por uma outra pessoa. Roubaram meus documentos e utilizaram. Fui no advogado, ele me recomendou aguardar o nome ir, para o SPC, porque ele me relatou que infelizmente no Brasil você tem que provar o prejuízo. O primeiro passo é fazer uma ocorrência policial. O segundo passo é comunicar aos bancos, às instituições financeiras, cancelar todos os cartões que foram extraviados. E depois o consumidor deve pedir, caso ele seja vítima da fraude, de alguma negociação, pedir imediatamente para o banco ressarci-lo esse prejuízo. Por isso, antes que aconteça o pior, é bom adotar alguns cuidados. Um deles é quando navegar na internet. Ali pode sim morar o perigo. O cidadão hoje fica vulnerável porque a todo momento você informa na rede social. Você vai fazer o cadastro para procurar um emprego, para fazer uma compra, os seus dados pessoais estão disponibilizados nas redes. E os hackers hoje têm muitas ferramentas que eles utilizam para poder obter esses dados de maneira indevida. A violência é o tema da campanha da Fraternidade lançada ontem pela Igreja Católica, exatamente no momento em que o país enfrenta uma grave crise na segurança pública. A situação é pior nas grandes cidades, mas em qualquer parte do Brasil, a população tem vivido assustada e com medo. Diante da violência generalizada, viver com medo já é rotina para muitos brasileiros. A tensão é grande e a todo momento. A gente sai, a gente não consegue pensar em outras coisas, a não ser o medo de ser roubado, de acontecer alguma coisa com a gente nesse momento. Não tem segurança nenhuma, né? Isso é assalto, é roubo, você vê as tragédias que estão acontecendo, né? Só rezando para ter uma vida mais segura nas ruas. E a Igreja Católica que puxa o coro neste ano para combater a violência. Para o missionário redentorista, a igreja e os fiéis devem adotar atitudes que vão além das palavras ditas nas missas. Não basta apenas fazer uma caminhada pela paz, não basta apenas falar de paz, é preciso ter atitudes concretas de paz. Atitudes que começam dentro de casa, por exemplo, a violência doméstica, do marido contra a esposa, é ali que precisa começar. A violência dos irmãos, a violência sexual. De forma que a igreja quer despertar nos católicos atitudes concretas de paz, de promoção da paz, que devem começar na família, mas se estender por toda a comunidade. A Igreja Católica adotou a causa neste ano diante dos números alarmantes da violência no país. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes chega a ser 13.000% maior que na Inglaterra e 600% que na vizinha Argentina. Os estados com mais mortes violentas são Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará e Amapá. Casos como a chacina do Ceará, quando 14 pessoas foram assassinadas em janeiro, ilustram essa realidade. Somos apenas 3% da população mundial, mas 13% dos assassinatos de todo mundo acontecem em terras brasileiras. Nesse quesito, ganhamos até de países em guerra. E uma das maiores vítimas desse fogo cruzado são os jovens. No Rio de Janeiro, cidade atormentada pela guerra do tráfico, 127 crianças e adolescentes morreram em 2017. 87% delas são negras e pardas. Para o membro do Observatório da Juventude da UFMG, o dado reforça a exclusão e a falta de direitos para essa parcela da população. Além da iniciativa da igreja, é necessário que o poder público ofereça opções para que o jovem não siga o caminho da violência. Em termos de política pública voltada para a juventude, muito escassas e quase sempre precárias, né? Olha, se a gente for ver os índices que a gente tem no ensino médio, o que a gente encontra é uma escola pública de ensino médio degradada, que não atrai o interesse do jovem, não consegue dialogar com sua realidade, né? A gente tem muita pouca política de lazer, de cultura, né? Eu acho que a gente está num contexto onde falar em violência é muito mais do que a agressão física.
o homicídio diz respeito a uma dimensão da falta de direitos, né? A violência hoje no Brasil maior é exatamente a falta de acesso a direitos. E ontem uma tragédia terminou na morte de um bombeiro militar em Paracatu. Um sargento do Corpo de Bombeiros morreu afogado enquanto treinava mergulho na represa da fazenda Boa Sorte, aqui em Paracatu. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, durante treinamento de mergulho na represa Boa Sorte, em uma propriedade rural a 30 quilômetros do pelotão de bombeiros de Paracatu. A vítima, Paulo Francisco Pereira Filho, o sargento Filho, treinava juntamente com o soldado Santana, que percebeu que após um mergulho, o sargento Filho demorou a voltar à superfície. Naquele momento, o sargento puxou a corda, sinalizando uma emergência. O soldado que o acompanhava mergulhou e encontrou o sargento com parte do corpo sendo sugada por um cano de 8 polegadas, que havia também puxado o bocal de oxigênio do militar. O soldado fez de tudo para retirá-lo, mas não conseguiu vencer a força de sucção do cano. Por volta das 4h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A guarnição realizou os primeiros trabalhos e constatou a morte do sargento Filho, que estava há mais de 40 minutos submerso. Uma guarnição de mergulho do pelotão está no local com o apoio de militares da 4ª Companhia, realizando os trabalhos para a retirada do corpo. Sargento Paulo Francisco, ele estava executando uma atividade de mergulho e, infelizmente, aconteceu a fatalidade de ele ser sugado pela tubulação da represa. O nosso comando já determinou a instauração de um inquérito policial para apurar as circunstâncias e nós estamos levantando o que de fato ocorreu. Nós já encontramos o corpo do sargento Filho, que está submerso, e nós estamos fazendo o planejamento para a retirada deste corpo, para que outro militar e nenhum outro militar, né, possa também sofrer algum acidente. Então, vamos demorar um pouco, que a gente está fazendo o planejamento deste mergulho. Olha, as equipes encontram muitas dificuldades no trabalho de resgate do corpo, devido à força de sucção no local ser muito intensa. O corpo já foi localizado, os bombeiros já sabem onde o corpo está, mas ainda não foi resgatado devido à dificuldade. A nossa equipe esteve durante toda esta manhã acompanhando o trabalho. Há uma força-tarefa ali no local, mas realmente as dificuldades são muitas. Bom, ele já foi encontrado ontem mesmo. Imediatamente após o ocorrido, uma guarnição do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo que se encontra funcionando como uma rolha no sifão. E assim que nós puxarmos a sucção, pode puxar quem estiver ao redor. Bom, diante da realidade, que é o local onde o corpo está, a equipe de trabalho estuda uma estratégia para conseguir resgatar o corpo, mas ainda não há previsão para o encerramento dos trabalhos. Nós estamos tentando anular a pressão, de que maneira? A gente vai tentar isolar uma das entradas ou saídas de água, que a princípio é um dos nossos planejamentos, que assim eliminando a pressão, o corpo ficará fácil de ser retirado. Olha, o local está isolado, mas você viu algumas imagens aí, a nossa equipe esteve durante toda a manhã acompanhando esse trabalho, o nosso repórter cinematográfico Tid e a nossa produtora Carol estiveram ali, né? Há uma certa dificuldade de acesso até o local, porque para não atrapalhar os trabalhos, a área foi isolada. Há familiares, muitos militares no local tentando auxiliar, mas realmente é muito difícil esse trabalho de resgate do corpo. A tragédia marcou profundamente os colegas de profissão do sargento Filho, que acabou falecendo durante este treinamento. A corporação inteira está abalada. O Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais hoje divulgou uma nota lamentando o ocorrido e afirmando que a corporação está dando todo o apoio à família. Realmente é uma tragédia onde um integrante, um nosso companheiro de farda, vitimou, né? Estão muito consternados, porém a gente está seguindo o nosso serviço do cotidiano normalmente. Só que enviamos para cá um efetivo para fazer resposta a essa ocorrência. O caso ainda está sendo investigado. A nossa equipe tentou descobrir ali se a área já era utilizada pelos bombeiros para treinamento, se já era uma área conhecida, mas todas essas informações ainda estão sendo apuradas, segundo o comandante.
Essas informações ainda nós vamos apurar no inquérito. Por enquanto a gente não tem essa informação precisa, exata, e como a gente pensa que está sendo. Militares do Corpo de Bombeiros estão profundamente abalados com esse caso e relatam que o Sargento Filho era uma pessoa bastante querida, que inclusive gostava muito de mergulho, ele era professor de natação e tinha uma verdadeira paixão por esse treinamento, por esse tipo de treinamento que ele estava realizando no momento em que faleceu. O Sargento Paulo Francisco, ele era uma pessoa capacitada, bem motivada, possuidor de vários cursos na corporação. Ele já estava há 24 anos na corporação e pediu para vir para Paracatu, né, foi voluntário para servir aqui em Paracatu, já se encontrava aqui há 1 ano aproximadamente e era uma pessoa bem querida pelo seu conhecimento, era bem querida na corporação. Bom, a gente continua com toda essa operação, todo esse trabalho e mais informações você acompanha nas nossas próximas edições. Toda a equipe da TV Minas Brasil deseja força à família e também aos bombeiros, né, que são grandes parceiros da imprensa na informação, na orientação, profundamente o ocorrido e aí que Deus conforte todos os familiares e colegas. Depois do intervalo tem o Jornal da Cidade nos bairros. Mande sua mensagem para 38 99852 7943 e participe com a gente. E ainda começa a vigorar hoje a tabela de vencimentos da segunda parcela do IPVA 2018. Prepare o bolso e os desafios do alcoolismo entre jovens no Brasil. Eu volto já. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Educação. Em 2018, a Prefeitura entregará 4 novos Pró-Infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre de 2018, o que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hana Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho 85. Lojas B, C e D, Centro. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego. 3671-7293. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com a excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora.
Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 152, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro, 3671-6668. No dia 2 de março, às 8 horas da manhã, estaremos marcando para os meses de abril, maio e junho. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato.